Parece que o processo de espera vai te matar. Mas calma, que Deus me mandou aqui para falar com você. Então não pula esse vídeo. Deus vai te responder algumas coisas e Ele quer te esclarecer o porquê desse tempo de espera. E se você está recebendo esse vídeo, com certeza é porque você já está nos minutos finais da sua espera. Porque você já orou, já fez propósito, está sendo fiel a Deus, mas está vivendo esse momento que parece um silêncio de Deus e parece que nada acontece e nada vai acontecer. Mas Ele me trouxe aqui para dizer que suas orações estão sim sendo ouvidas e que há um propósito para esse exato momento que você está vivendo. E Ele mandou te entregar essa palavra que está em Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado para com eles? Meu irmão, minha irmã, essa palavra é a sua garantia que Deus fará. Esse versículo faz parte da parábola da viúva persistente. E aqui nesse texto a gente aprende a importância de orar sempre e não desistir, mesmo quando a resposta parece demorar. Então Deus está te dizendo aqui, para você, no dia de hoje, ore um pouquinho mais, espere com um pouquinho mais de paciência, porque Deus fará. Deus fará, meu irmão, minha irmã, não sei o que você está esperando, mas Ele fará. Guarda essa palavra no seu coração, porque é Deus te respondendo no dia de hoje. Então, a primeira coisa é não deixar a dúvida entrar na sua mente, muito menos no seu coração. Guarde isso, Deus fará. A segunda coisa é continue orando, continue perseverando em oração, porque a sua oração está sim fazendo efeito e vai gerar o milagre que você precisa. Olha, eu quero esclarecer o porquê Deus permite muitas vezes atrasos intencionais, porque isso também tem um propósito. Para manifestar a sua glória e gerar conversões através de você. Nós vemos lá em João 11 a história de Lázaro. Lázaro adoeceu e Jesus recebeu a notícia, mas ele não correu para curá-lo. Pelo contrário, permaneceu onde estava por mais alguns dias e quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Humanamente parecia tarde demais, mas Jesus declarou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se Jesus estivesse chegado antes, teria feito apenas uma cura, mas ao chegar depois, Jesus realizou uma ressurreição. O atraso produziu um milagre maior e levou muito mais pessoas a crerem nele. Às vezes, Deus permite que a situação pareça impossível para que ninguém tenha dúvidas de que foi Ele quem fez. Segundo, para gerar um testemunho que vai marcar a sua vida e te acompanhar para o resto da sua vida, gerando conversões. Assim como a história de José, em Gênesis 37, 50. José recebeu uma promessa de Deus ainda jovem, mas ao invés de ver a promessa se cumprir rapidamente, foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e depois preso. Passou anos esperando, anos de silêncio, anos sem entender. Mas quando finalmente chegou ao palácio do Egito, sua história se tornou um testemunho que atravessa gerações até hoje. O próprio José declarou: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O testemunho que Deus está construindo em você pode alcançar pessoas que você nem imagina. Terceiro motivo, Deus está forjando estruturas internas em você, fortalecendo a sua vida espiritual, a sua confiança e a sua dependência em Deus. Com Davi também foi assim. Antes do trono, ele foi ungido rei quando ainda era adolescente, mas não assumiu o trono imediatamente. Primeiro, cuidou das ovelhas, enfrentou Golias, foi perseguido por Saul, viveu em cavernas, sofreu traições. Deus estava formando um rei antes de te entregar um reino. E muitas vezes Deus atrasa a promessa porque está construindo a estrutura necessária para que você possa sustentá-la. Quarto motivo, Deus está construindo virtudes em você, como paciência, perseverança, compaixão, mansidão. É Deus formando a sua própria personalidade em você. Assim como ele fez com José. José recebeu uma promessa de Deus, mas antes de chegar ao palácio, passou pela rejeição, pela escravidão, pela injustiça e pela prisão. Aos olhos humanos, parecia atraso, mas Deus estava formando o caráter de José. A espera desenvolveu paciência, as dificuldades produziram perseverança, as feridas ensinaram compaixão e a injustiça gerou mansidão. Quando seus irmãos apareceram diante dele, anos depois, José tinha poder para se vingar, mas escolheu perdoar. O processo havia cumprido o seu propósito. Então, se você sente que Deus está demorando, não interprete o silêncio como abandono. Deus não esqueceu de você. Ele não perdeu o seu endereço. Ele não ignorou as suas orações. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele continua cuidando de cada detalhe. Talvez hoje você esteja cansado, frustrado ou até pensando em desistir. Mas eu acredito que Deus te trouxe até aqui esse vídeo para te lembrar que a sua história ainda não terminou. Então permaneça firme, o deserto não é o seu destino final.
A espera não será para sempre e aquilo que Deus prometeu, no tempo certo, florescerá. Confie. Deus está escrevendo capítulos que você ainda não consegue enxergar agora, mas que um dia farão todo sentido. Há esperança para você, há propósito no processo. E há um Deus fiel caminhando com você em cada etapa dessa jornada. Comenta aqui nesse vídeo se essa palavra, se essa mensagem falou com você. E me siga no Instagram, nos outros canais e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem.